E aí, galera, beleza? Seguinte, quais são as duas maiores médias da estrutura do preço? Uma é a 305, que ela é grande, e a outra é a 610, que é um pouco maior, que é grande. Essas duas médias mostram realmente o que está acontecendo dentro da estrutura. A 305, ela remete o preço para onde? Quando ela é perdida? Para 610. E a 610 remete o preço para onde? Para 305. Entenderam? Nesse miolo, vamos dizer aqui no diário que é uma consolidação entre médias lentas e grandes, ele precisa tentar se construir para cima. Tentar se construir para cima. Tentar se construir para cima. Então, quando a gente perdeu aqui, ó, com a 9 do diário, a 305, a 305 fala para o preço, preço, sai daqui, vai lá na 610. Veio. Só que não houve o cruzamento de 9 com 610. Então, ele foi sem a 9, ele foi sem se construir. Ele foi sem a 9 e sem construção. Volta lá na 9. Voltou. E ele ganhou força relativa para cima, o preço. Porque ele ganhou a 9 aqui. E ele tentou se construir, mas não conseguiu. Aqui, a 9 conseguiu o quê? Perder a 610. Entendeu? Ela conseguiu ganhar a construção para baixo. Aqui eu pensei que o Bitcoin fosse descer para caramba. Porque ele a 9 perdeu a última média da estrutura. Só que ele se defendeu. Por que ele se defendeu? Porque aqui tinham dois fundos feitos, tá vendo? Duas posições compradas aqui. E ele se defendeu. E aí andou de lado, né? E a gente ganhou a 610 aqui. Tá? Quando a gente ganha aqui a 610, ela remete o preço para onde? Lá de novo para 305. E como que eu sei se essa construção da 610 vai dar certo até 305? Através da proporção áurea das outras médias, não é? Vamos lá, qual que foi o primeiro leque de compra? O primeiro leque de compra é na 13. Foi no dia 1º de janeiro. Primeiro leque de compra do Bitcoin, dessa consolidação. E ele começou a se construir para cima. Qual que é o segundo leque de compra? É a 34. Ele saiu da 13, vai lá na 34. Ele veio. Ele não só veio, como ele ganhou com a 9. O segundo leque de compra. Então ele ganhou força para ir para o próximo leque. Qual que é o próximo leque? É a 72. Ele saiu da 34, vai lá na 72. Não só veio, como ele beijou 2 dias. Por que ele voltou, Kodama? Porque a 9 não conseguiu se construir na 72. Não conseguiu formar o leque de compra para cima. Ele foi sem a 9, volta lá na 9. Voltou. Quem que ele sentou? Ele sentou na 610. Que remete o preço para onde? Para cima. Aqui, sem cruzamento, a 610 falou para o preço. Preço, sai daqui, vai lá para cima. Beijou de novo. De novo, sai daqui, vai lá para cima. E a última vez foi. Por quê? Porque essa média é uma 610. Ela é muito grande. Ela realmente, depois que a gente ganha ela,
ela é muito forte. A força dela é muito maior, não é? Então o preço está tentando se construir para cima. A 9 de ontem, ela conseguiu, de ontem para hoje ela conseguiu ganhar quem, gente? A 72. Por que que ele voltou o preço para 9? Porque isso é padrão, gente. O preço sempre volta para 9 para se reconstruir ou não. O preço é dependente da 9 para tudo. Por isso que ele foi forte para cima. Tinha gente que falou que o Bitcoin agora ia lá para 100 mil. Calma, gente. Depende da estrutura. Depende da construção. Depende da proporção áurea. Ele foi sem a 9, ele passou o limite da estabilidade. Nessa refutada, a 9 ainda estava aqui embaixo. O que que ele fez dentro da nossa estrutura? Foi sem a 9 e ontem voltou na 9. Entenderam? Agora, o que que a gente não pode perder? A gente não pode perder mais a 9, né? Por quê? Porque a 9 é o carro-chefe para a construção para cima. O que que a gente tem na cabeça mais aqui? E outra, 305, ela fala para o preço, sai daqui, vai lá para baixo. Não é? Contra uma 610, está falando para o preço ir lá para cima. Qual que é a próxima média? 144. É a última. São só essas, tá? Então a 9, ela precisa ganhar 144 para tentar se construir na 305. Entenderam? Kodama, e se a 9 conseguir cruzar tudo? Gente, ele vai embora. Entenderam? Ele vai forte para cima. Mas tem muito chão. O que me preocupa, gente, é a estrutura do semanal. O que me preocupa aqui, nessa construção, é a estrutura do semanal. Olha onde está a 9 do semanal. Olha a distância de 9 do semanal e o do preço. Tá vendo? Isso me preocupa. Vamos lá no semanal que vocês vão entender. Deixa eu só tirar essa 72 para não confundir vocês. Ó, seguinte. O que que está acontecendo dentro da estrutura do semanal? Vamos lá. Reparem, a 9, ela tentou, né, na semana passada, ir sem a 9. Na semana passada, esse candle da semana passada. Ela tentou se construir sem a 9. A 9 ficou aqui embaixo. Ela foi e ela voltou para a 9. Ela voltou. Entendeu? Ela respeitou a estrutura. Porque o preço precisa de quem, gente? Da 9. Para ganhar força para a formação do primeiro leque de compra. Entenderam? Ó, aqui a gente não ganhou o primeiro leque de compra aqui, ó, 9, 13, tá vendo? O que aconteceu quando a gente ganhou? Foi embora, pra cima. Entendeu? Aqui é igual, cara. Aqui é igual. A gente precisa o quê? A 9 vai precisar subir e ganhar 13. Porque na estrutura do semanal, o primeiro leque é aqui na 13. A gente precisa ganhar essa 13 para conseguir se construir na 34. Esse é o primeiro leque e a 34 é o segundo leque. Eu tô curioso para ver como que vai ser isso aqui. Uma coisa é certa, a gente não pode mais perder a 9 do semanal. Entenderam? Essa semana o preço foi e já deu uma refutada, tá vendo?
De amanhã para domingo, essa 9, ela vai subir um pouquinho. Ela vai subir um pouquinho. E a 13 tá descendo. Entendeu? Ou seja, é um jogo de paciência, gente. Para vencer no mercado financeiro, uma virtude importante é a paciência. E confiar na estrutura. Entenderam? É isso aí, galera. Vamos ficar de olho no que vai acontecer aqui no diário, né? Vamos ficar de olho no que vai acontecer no diário de hoje para amanhã. Uma coisa é importante. Ele ganhou a 72, né? Ele ganhou a 72. Ele está falando aqui que a construção é para cima. Será que vai se construir mesmo? Não é? É um jogo de paciência. E a preocupação é que a 9 do semanal precisa subir. Ela precisa subir. Ela precisa subir junto com a 9 do diário. São os dois grandes suportes, entendeu? 9 do semanal e 9 do diário. Elas precisam subir proporcionalmente. Entenderam? Beleza? Valeu, galerinha.